Mais de R$ 1 milhão de indenização por doença ou acidente de trabalho? É possível isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te esclareço tudo. Eu sou Malaquias Figueiredo, eu sou advogado especializado na área trabalhista e toda semana eu posto vídeos com dicas de direitos trabalhistas para você ficar por dentro dos seus direitos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. Você que já é inscrito, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo também com os seus amigos. O empregado que fica doente por conta do serviço ou sofre acidente de trabalho pode ter direito a vários tipos de indenização, como a indenização por danos materiais, que engloba todos os gastos com o tratamento, como exames, consultas, implantação de próteses e até mesmo o pagamento de pensão mensal vitalícia. É isso mesmo, pensão mensal para o resto da vida. Além de indenização também por danos morais, indenização por danos estéticos, além de outras indenizações que o empregado tem direito. O valor da indenização dos gastos com o tratamento, como por exemplo, consultas, exames médicos, compra de medicamentos, implantação de próteses, será fixado de acordo com a prova documental, os documentos que forem apresentados pelo trabalhador comprovando aqueles gastos. Por isso que é importante o empregado guardar todos os comprovantes que tiver relacionados aos gastos com o tratamento da doença ou do problema causado pelo acidente de trabalho. Porque o juiz não pode simplesmente arbitrar o valor da indenização, tirar um valor da própria cabeça. Não. O juiz vai deferir o valor da indenização de acordo com a prova, com os documentos que forem apresentados pelo empregado. Como eu já disse, nota fiscal, recibo e etc. O empregado precisa efetivamente comprovar qual é o valor do gasto que ele teve em razão daquele problema de saúde ou em razão da enfermidade causada pelo serviço. Já no caso da pensão mensal, o cálculo é um pouco mais complexo, porque nesse caso o juiz vai considerar o grau de redução da capacidade laborativa do empregado, o salário do trabalhador e a culpa da empresa para arbitrar o valor da indenização da pensão mensal. O grau de redução da capacidade laborativa ele será apurado através de uma perícia que é feita dentro do processo. Então, o perito vai emitir um laudo para o juiz dizendo se o trabalhador tem redução, sofreu uma redução da capacidade para o trabalho e qual é o percentual da capacidade laborativa que esse empregado perdeu. Então, o juiz vai considerar, para arbitrar o valor da pensão mensal, o grau da redução da capacidade laborativa que for apurado pelo perito, o salário do trabalhador e a culpa da empresa. Imagina a situação de um trabalhador que recebe R$ 3.000 por mês e ele sofre um acidente ou fica doente por conta do serviço e fica totalmente inapto para o exercício da sua função. Ele não tem mais condições de exercer a sua função por culpa da empresa. Então, nesse caso, o valor da pensão mensal, após a realização da perícia, se for constatado que realmente esse trabalhador está inapto para o exercício da função, ele será fixado no valor de R$ 3.000, que corresponde a 100% da redução da capacidade laborativa desse empregado. E essa pensão ela será paga para o resto da vida desse empregado ou enquanto durar a redução da capacidade laborativa. Porque nem sempre a redução da capacidade para o trabalho ela é definitiva. Em alguns casos, depois de algum tempo, esse trabalhador ele vai recuperar a sua capacidade para o trabalho. Então, nesse caso, o valor da pensão mensal ele será fixado também de acordo com a duração da redução da capacidade para o trabalho. Se a redução for apenas por alguns meses ou anos, a indenização será fixada por tempo igual a esse período de redução da capacidade para o trabalho. Agora, se a redução for definitiva para o resto da vida, a pensão mensal também será paga pelo resto da vida, enquanto esse trabalhador viver. Porém, é importante dizer que se o empregado pedir, o juiz pode mandar a empresa pagar a indenização em parcela única. Ou seja, ao invés da empresa pagar as parcelas mensais durante a vida do trabalhador, o juiz pode mandar que a empresa arbitre e pague o valor da indenização de uma única vez. Nesse caso, o juiz vai considerar, além do grau de redução da capacidade para o trabalho, do salário do empregado e da culpa da empresa, o juiz vai considerar também a expectativa de vida desse trabalhador. Então imagina a situação de um empregado, na mesma situação que eu citei anteriormente, com um salário de R$ 3.000, que sofre um acidente ou fica doente por conta do serviço e perde 100% da sua capacidade para o trabalho. E esse trabalhador tinha 30 anos de idade, por exemplo.
Então, nesse caso, o juiz vai considerar a expectativa de vida desse empregado. Hoje, de acordo com o IBGE, a expectativa de vida do trabalhador brasileiro do sexo masculino é em torno de 76 anos de idade. Então, se ele tinha 30 anos quando sofreu o acidente, ele teria aí pelo menos mais 46 anos de expectativa de vida. Então, o juiz vai pegar esses 46 anos, multiplicar por 12, que corresponde a 12 meses de trabalho mais o 13º, multiplicar pelo valor do salário do trabalhador. Então, esse será o valor da indenização da pensão mensal. Porém, em muitos casos, quando o juiz determina que a pensão seja paga em parcela única, é muito comum que o juiz aplique também um deságio, um redutor sobre o valor dessa parcela, porque eles entendem que o empregado está recebendo de forma antecipada o valor de uma indenização que, na verdade, deveria ser paga mês a mês até o resto da vida. Então, que isso seria um benefício para o trabalhador. Então, nessa situação, o juiz, em muitos casos, acaba aplicando um deságio, um desconto sobre o valor dessa pensão, que na prática vai de 20% a 30% do valor da indenização. O valor da indenização por danos morais é um pouquinho mais complicado ainda, porque não existe nenhum critério objetivo para o juiz dizer qual é o valor da indenização. Então o valor ele é arbitrado de acordo com o entendimento do juiz, de acordo com o grau de redução da capacidade laborativa também, de acordo com a culpa da empresa e de acordo com a situação financeira das partes. Então o juiz vai considerar tudo isso para arbitrar o valor da indenização por danos morais. A indenização por danos morais basicamente tem duas finalidades. A primeira é compensar o trabalhador pelo dano sofrido. E a segunda é educar a empresa para que ela não cometa mais aquele ato. Então o valor da indenização por danos morais ele não pode ser fixado num valor tão baixo a ponto de não compensar o empregado pelo sofrimento, mas também não pode ser fixado num patamar muito alto, num valor muito alto, a ponto de quebrar a empresa. Então, na prática, o juiz vai colocar tudo isso na balança, a redução da capacidade para o trabalho do empregado, a culpa da empresa, qual é a situação financeira das partes, se a empresa é rica, se não é, qual é o capital social da empresa, se ela tem condições ou não de pagar o valor daquela parcela, para arbitrar o valor da indenização. É por isso que a gente fala arbitrar, porque a lei não diz qual é o valor da indenização por danos morais. Então é o juiz que vai dizer quanto que é. Como não existe um critério objetivo para o juiz estabelecer o valor da indenização por danos morais, então isso fica muito a critério do magistrado, a critério do juiz. É por isso que na prática existe muitas vezes uma disparidade muito grande entre o valor da indenização por danos morais. Um juiz entende que é 10 mil, outro entende que é 20, outro entende que é 50, e às vezes os casos são bem parecidos, porém o valor da indenização por danos morais pode variar bastante, a depender do entendimento do juiz que sentenciar aquele processo. A soma das indenizações e dos direitos do empregado por doença ou acidente de trabalho pode facilmente passar de R$1 milhão, a depender da gravidade dos fatos, do salário e da idade desse trabalhador. Fique atento aos seus direitos. Para mais informações, entre em contato conosco através do WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo.